o Paulo Cogos. Até o dado momento, os últimos vídeos que ele publicou realmente mostram que ele apresenta um certo paralelismo da realidade. Em outras palavras, é uma pessoa que é tão fanatizada pelos seus vieses ideológicos que entra em contradição e nem se apercebe disso. Em particular, quando o Cogos se diz católico e libertário. E é interessante que em 90% dos pontos de vista do Paulo Cogos, o libertarianismo prevalece sobre o catolicismo. O catolicismo serve de uma estampa, serve como uma vitrine. Mas por trás do simulacro católico, o que nós observamos ali são doutrinas que não somente são completamente estranhas ao que a Igreja Católica ensina no plano político, moral e etc., como até mesmo contrárias à Igreja. Então aí percebemos o grau de alienação e de estupidez do Paulo Cogos. E já falando sobre esse assunto, ele gravou um vídeo falando sobre os incapazes, sobre a questão de se criar cotas para pessoas com deficiência, dizendo que isso é inútil, que não sei o que, blá blá blá, que na verdade o mercado já poderia gerir tudo isso e etc, e que na verdade nós temos que confiar no livre mercado. Ao que parece, o Cogos, vivendo no seu cantinho de burguês paulista, não percebe que em grande parte as pessoas com deficiência são improdutivas do ponto de vista econômico. Em outras palavras, com certeza uma pessoa que está numa cadeira de rodas, uma pessoa que está de muletas, não é tão interessante para o mercado como, por exemplo, uma pessoa saudável. E isso nós observamos não somente contra as pessoas incapazes, como até mesmo com as pessoas idosas. Nós somos um país em que os idosos são rejeitados no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles não são produtivos. Porque a produtividade deles é muito menor do que, por exemplo, de uma pessoa saudável e de uma pessoa jovem. E isso porque eu não estou falando também de mulheres grávidas, que muitas vezes são demitidas no trabalho por uma questão basicamente de custo. E não me venham dizer que isso é apenas custo trabalhista. Não, porque são direitos trabalhistas que impedem que a mulher grávida seja mantida no mercado de trabalho. Não, isso não é bem verdade. Na prática, quando uma mulher está grávida também, a produtividade dela diminui. E vai ter uma época, uma situação, em que ela não vai ter que trabalhar. Por quê? Sob pena de ela colocar em risco a própria gravidez. Isso porque nós estamos falando da situação pós-parto. Quando a mulher de fato não tem que trabalhar. E simplesmente amamentar a criança, cuidar da criança. E nos primeiros meses de vida da criança, a situação é bastante complicada, porque a criança não dorme direito, e muito menos os pais, que ficam completamente atordoados por conta, digamos assim, do relógio biológico da criança, porque a criança nessa época não tem horário para dormir, nem tem horário para acordar. E aí a vida da pessoa se torna abertamente caótica. Aí o Paulo Cogos está dizendo necessariamente que nós temos que esperar os caprichos do livre mercado, os caprichos do sistema de preços, para que essas pessoas sejam empregadas. Ora, isso é a negação da solidariedade cristã. E eu digo isso porque, se o mercado atende a certos resultados que demandam uma produtividade, que demandam lucro e que demandam inclusive uma questão mera de relação de interesse, porque uma pessoa é contratada não porque ela é coitadinha, não porque ela é aleijada ou coisa parecida, mas sim porque ela tem que produzir. Ela tem que dar o retorno para o capital que é investido nela, seja através de salário, seja através de outro tipo de know-how. Então, o fato em si de pressupor que nós devemos empregar pessoas obedecendo à lógica do mercado e não a uma lógica de fraternidade, a uma lógica de proteção social dos mais fracos, aí nós percebemos que o Paulo Cogos está muito longe de ser cristão. E muito pelo contrário, ele idealiza um mercado que não existe, porque nós sabemos muito bem, o mercado de trabalho, ele em alguns aspectos é extremamente rigoroso, extremamente competitivo e em alguns aspectos também extremamente excludente de certos tipos de pessoas. Então não me venham com esse papo furado de que o mercado vai ajustar o espaço para essas pessoas. Depende muito de certas circunstâncias. E se hoje nós temos contratação de pessoas incapazes, ou pelo menos de pessoas
que tem uma certa deficiência de produção, é porque existem outros fatores que não têm nada a ver com o livre mercado, ou que pelo menos acabaram pressionando a esse mercado para que fosse absorvente dessas pessoas. Mas na prática nós observamos que sim, a produtividade implica o quê? Implica resultados econômicos, e essas pessoas não dão bons resultados econômicos, embora possam até, talvez, tendo uma certa preparação, etc., mas isso gera um custo que talvez só terá resultados de longo prazo. Então essa história de dizer nós não devemos proteger socialmente os mais fracos, me parece uma atitude de um sujeito que é completamente alienado da realidade e que realmente não tem contato com as pessoas de carne e osso. Porque muita gente já me contestou dizendo, mas o Cogos é uma pessoa viajada, mas o Cogos conhece vários lugares do mundo. Daí, ser turista não quer dizer nada. Ser turista não te faz conhecedor da realidade dura de milhares ou milhões de pessoas. Se eu vou para a Disneylândia, se eu vou para algum país da Europa bancar o turista, tomando um cafezinho, sei lá, no centro de Paris, não me faz conhecedor, por exemplo, da realidade de uma pessoa que está aqui do meu lado, da favela que está aqui ao lado da minha casa. Então há uma diferença muito grande em torno disso no aspecto espacial. E o Cogos é aquele sujeito que não tem contato com o mundo real. Ele acha que o mundo real tem que se adequar ao fetichismo ideológico dele. E isso sem prejuízo de outros aspectos que, para um católico, me parecem bastante temerários, como, por exemplo, liberação das drogas, liberação disso, liberação da pornografia, liberação disso. Olha, ô Cogos, das duas uma. Ou você é uma pessoa muito problemática existencialmente, ou você é um mentiroso. Não tem outra palavra. Porque isso não tem nada de católico. Porque a catolicidade pressupõe que só existe liberdade para um bem real. Você está dizendo que toda uma indústria, todo um sistema tem que estimular o mal. É isso que você está dizendo. Você está ignorando o fato de que a droga tem uma indústria que movimenta bilhões de dólares. E que, portanto, com certeza essa indústria só tende a crescer se for liberada. Se com repressão às drogas já existe o problema da sua proliferação, imagina se for liberada. É como o aborto. Libera o aborto para ver se nós não vamos ter milhões de crianças jogadas na lata do lixo hospitalar. É muito simples. É o que aconteceu nos Estados Unidos. E como acontece em várias experiências de liberação das drogas, ou seja, os aumentos de custos sociais, seja através do que? De roubos, de assassinatos, referentes ao quê? Referentes à liberação do tráfico de drogas pesadas. E a tendência muitas vezes dessa indústria é aumentar os níveis de dependência. Então por que nós vamos permitir que um sistema empresarial, um sistema econômico, um sistema político possa instrumentalizar o poder de destruir as pessoas? Ou o poder de destruir até mesmo o livre-arbítrio, porque não me venho com esse papo de dizer que quem usa drogas escolhe. Não há escolha. O vício não tem escolha nesse sentido. O drogado muitas vezes é um dependente químico. E nós estamos dizendo que nós temos que potencializar mais essas estruturas que espalham essa dependência química. Vejam os mecanismos de controle social que há, por exemplo, na venda de drogas. Dessas drogas pesadas, como maconha, cocaína, etc. E o pessoal diz que maconha é uma droga leve. Leve o cacete, deixa o cara doido. A longo prazo o cara perde o raciocínio dele, fica birutão. Então não me venham com esse papo furado de que não, porque a igreja defende liberdade. Não, Cogos, vá ler a doutrina social católica, porque você é um ignorante no assunto. Ou você é ignorante ou você é mentiroso. Não tem outra palavra. Ou então você tem uma terceira via, por assim dizer. Você é problemático, você não tem contato com o mundo real. É isso que nós podemos dizer.